Concordo. reconheço, enquanto ciência, a nossa posição na cadeia alimentar. E nós somos o topo dessa cadeia alimentar, né? Por diversos motivos, tanto como predadores como por pessoas racionais que somos. Eu avalio que, por exemplo, o cultivo de alimentos orgânicos que seja, ou, por exemplo, de monocultura, que alimenta grande parte do mundo, gera morte de muitos animais, e todos nós aqui sabemos disso. Mas mesmo assim, por uma questão de sobrevivência, a gente escolhe comer. E o vegano, no caso, que ele se priva até mesmo de derivados, né, de qualquer coisa derivada dos animais, então ele, à base de plantas, legumes, enfim, ele sabe o que acontece para ele comer, e mesmo assim ele precisa comer por uma questão de sobrevivência, ou seja, de novo, na cadeia alimentar, dentro de um reino animal que fazemos parte, você escolhe morrer, e nesse caminho, ao escolher comer, você acaba matando animais. Essa é a minha visão. Faz sentido, mas na superfície, né? Como a gente já estabeleceu no começo, é contra a exploração. Essas mortes ainda não são evitáveis. Aí eu te pergunto, em qual sociedade a gente ia evitar essas mortes? A que tá tentando libertar os animais do confinamento e da morte por uma alimentação que não é necessária, ou essa que não se importa com nenhum animal? Mas quando você fala de exploração, o que eu gosto de pensar é o seguinte: toda relação entre um ser humano e um animal é uma relação de imposição. Por que eu Perfeito, perfeita análise dela. Toda relação é sim uma relação de imposição, onde uma espécie dominante vai exercer poder sobre uma espécie dominada. É assim que funciona, né? Porque senão, imagina se nós não estivéssemos no topo da cadeia alimentar, tivesse algum outro animal que nos subjugasse e se alimentasse da gente, né? A gente não teria a sociedade, a vida seria muito mais difícil, porque realmente os seres humanos, eles estão posicionados no mundo, no planeta, numa posição especial, porque os seres humanos são especiais, né? Eles são melhores do que os animais. Por mais que você discorde de mim, às vezes esse discurso que eu estou fazendo aqui, ele pode ser um discurso que vem muito do cristianismo, né? Que é muito baseado na Bíblia, mas eu não estou trazendo questões religiosas aqui. É um fato que o ser humano, ele está posicionado no topo da cadeia alimentar, e ele sim impõe e domina as demais espécies por seu próprio bem, para que ele mesmo prospere. E é assim que tem que funcionar. Isso não significa que os seres humanos precisam necessariamente destruir outras espécies, que é muito diferente. Você ter animais isolados, né, para você poder se alimentar, ou para você poder utilizar como transporte, como o caso do cavalo e tudo mais, o caso do jegue, o caso do burro, ou você simplesmente se alimentar dele, né? Estou me repetindo aqui, mas não é eliminar a espécie, né? Dizimar a espécie, nem causar nenhum tipo de maltrato, por exemplo, por entretenimento ou por mero prazer, né? Mas a gente sim precisa desses animais e exerce o domínio sobre eles, e é assim que tem que funcionar. Por que eu vou te falar isso? Porque, por exemplo, alguns de nós aqui, não sei se todo mundo, alguém tem pet aqui? Uhum. Eu tenho pet. Na minha cabeça, os meus pets me amam, eu amo os meus pets, mas eu tenho com eles uma relação de imposição.